Olá, eu sou a professora e pesquisadora Jordana Lara, sou historiadora e antropóloga. E esse é o Pod Escola, o podcast que é uma sala de aula. Essa série tem o nome Uma Olimpíada contra o Preconceito. E nela, vamos falar da história do esporte para refletirmos a respeito da história das relações étnico-raciais no Brasil. Esse é o episódio 1 e nele contamos com a participação do doutor em História Maxwell Coimbra e do doutor em Antropologia Social Túlio Mendanha de Oliveira, que trarão para a gente, a partir da história da fundação dos principais times de futebol goianos, a história de Goiânia, de Goiás e seus ecos na história do Brasil. Tudo bem com vocês? Sou Maxwell Coimbra, sou branco, tenho 1,80 m, estou usando um óculos, torço pelo Vila Nova eu sempre digo que foi algo acidental. Diziam que o Vila Nova era o time do povo, achei isso muito interessante. E você, professor Túlio, se apresenta pra gente, por favor. Olá, eu sou o Túlio Fernando Mendanha de Oliveira, sou professor, tenho 34 anos, sou branco e estou usando fones de ouvido também. Sou botafoguense de coração, pessoal, desde 1994. Eu tô com o Maxwell, sou vilanovense, só que a grande interessante, o futebol entra na minha vida por via do Botafogo. O hino do Botafogo é o primeiro hino que eu vou decorar na minha infância, ali mais ou menos em 98, quando o futebol vai começar a impactar a minha vida. Então, a minha memória com o futebol, ela nasce com o Botafogo. Então, eu fico muito feliz de estar com um vilanovense e um botafoguense. Pensando a isso, como o futebol vai chegar no Brasil e se tornar uma paixão nossa, eu vou começar com o professor Maxwell, te perguntando o seguinte, professor. Fontes históricas hegemônicas narram que o futebol nasceu na Inglaterra no século XVII e que suas regras oficiais foram estabelecidas em 1830. E afirmam ainda que o futebol era um esporte majoritariamente praticado pela elite daquele país e, posteriormente, por volta de 1920, chegará ao Brasil como também um esporte da elite. O futebol, ele foi algo construído por um grupo, para fazer sentido para aquele grupo, só que ele começou a ter sentidos mais amplos, vários significados, e começou a fazer parte de outros grupos sociais. Isso que fez o futebol e faz o futebol o maior esporte do mundo. E com isso, o futebol ele, abrange de uma forma assustadora o território nacional. Então, depois que o futebol deixa de ser essa coisa que os ingleses trouxeram, ou que estudantes brasileiros na Inglaterra trouxeram, ele passa a fazer parte da vida dos brasileiros. Tanto é que o primeiro estádio de futebol do Brasil não está no Rio e São Paulo. Dos 5 primeiros estádios de futebol do Brasil, nós temos 2 no Rio Grande do Sul, 1 em São Paulo e 2 no Pará. Que existe uma narrativa hegemônica, como a Jordana falou no início, de uma historiografia que faz com que a maioria de vocês que me ouve agora pense que o futebol é algo paulista, é algo carioca, que nasceu dali e foi para os outros lugares. Ele foi nascendo em vários lugares ao mesmo tempo, porque tinha funcionário inglês lá no Rio Grande do Sul, tinha funcionário inglês lá em Belém do Pará, tinha funcionário inglês de fábricas inglesas, principalmente de tecidos, no Rio de Janeiro, tinha funcionários, né, em Pernambuco, na Bahia, em vários lugares. Então isso é interessante nós entendermos. Muito obrigada, professor. E então, professor Túlio, o futebol, como nos explicou o professor Maxwell, se tornou uma expressão cultural. Você pode nos explicar o que devemos entender por cultura e por que ela pode ser entendida também como uma cultura elitista ou uma cultura popular? O que se precisa entender quando se fala em cultura é que, antes de tudo, a gente está falando de um conceito que é dinâmico, que é fluido e que se modifica com o passar do tempo. Em sua gênese, em seu início, cultura ela era dividida entre alta cultura, ou Kultur, né, do alemão, e depois o termo folk, que depois torna-se folk de folclore, né, a coisa feita pelo povo. E quando a gente fala em cultura, em futebol, em cultura popular e tudo mais, é necessário que se lembre tudo isso que o Maxwell disse, né? É um esporte
que tem uma origem burguesa, que tem uma origem elitista, mas que quando ele cai, entre aspas, aqui nas graças do povo, quando o povo se utiliza, se apropria, vou utilizar esse termo aqui, disso enquanto forma de encarar o mundo, não apenas de diversão. Futebol é um modo de ver o mundo também. Entendi. Então, a gente pode compreender que o futebol, ele é criado pela cultura e ele também cria uma cultura. Então, é uma relação retroalimentadora. Podemos compreender mais uma coisa: cultura também é diversidade. Povo também é um conceito, ele é bastante, eu vou usar a expressão polifônico aqui, né? Ele é bastante, existe várias formas de entender isso. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: povo não existe. Calma, agora eu quero dizer que povo existe, né? E é nessa dinâmica mesmo. Quem acredita que povo é algo pronto é essa elite política e econômica. Porque aí o que acontece? Todo o restante da população tem que se adequar a isso. Mas o povo é algo que vai se construindo, se reconstruindo. E o futebol, gente? E o futebol? Futebol, eu queria dizer uma coisa para vocês, não sei se vocês já perceberam, o povo brasileiro gosta de futebol. Pronto! Então, por isso que é importante nós conversarmos sobre isso aqui e entendermos o povo brasileiro nas diversas formas possíveis com o futebol. Entendi, professor. Professor Túlio, nessa mesma direção, você pode nos explicar a importância do futebol para se entender a história de Goiás e da construção da capital de Goiânia, destacando para a gente a participação dos grupos sociais envolvidos? Sim. Quando a gente está falando na construção de Goiânia, a gente precisa entender que mesmo o traçado urbanístico da cidade, ele foi feito, a planta urbanística, ela foi feita com intenções múltiplas. Um exemplo, né, essa questão do mito fundador. Durante muitos anos, construiu-se a ideia de que, além do Anhanguera, que foi o que, entre aspas, chegou e que, entre aspas, entre todas as aspas aqui, vai ser o responsável por descobrir as minas e, entre aspas, mais uma vez, fundar o estado de Goiás. Dentre todas essas narrativas, constrói-se na década de 30, com a mudança da transferência da capital, a ideia de que Pedro Ludovico Teixeira, o interventor nomeado por Getúlio Vargas, que ele se torna o novo Anhanguera quando ele consegue de fato inaugurar Goiânia, né? Quando do batismo cultural da cidade. É como se trouxéssemos a ideia aqui do novo herói. A ideia do herói, ela sempre vai ser trazida e ela vai ser sempre reestudada e ela vai ser sempre utilizada na construção de narrativas históricas. Então, quando a gente fala nessas grandes instituições, igreja, Estado e tudo mais, elas vão se unir no sentido da construção dessa nova capital, e isso se dá nos idos da década de 30. Ocorre que a década de 30, no estado de Goiás, ela também tem um outro fenômeno muito importante em uma região específica, que é a região onde começa a receber os primeiros trilhos, né? Segundo o site da Federação Goiana de Futebol, é nessa mesma época que vem para cá Walter Sócrates do Nascimento, engenheiro responsável por trazer o esporte para cá, o esporte do futebol. Então, complementando o estudo aqui que o Maxwell disse também, a gente precisa entender que quem nomeia e quem cria a cidade não é Pedro Ludovico Teixeira, não é a instituição. São as mãos e literalmente os pés desses trabalhadores. Os trabalhadores, em sua maioria, são migrantes, são de outras regiões. Por exemplo, existe uma significância muito grande da cultura nordestina no estado de Goiás. Não se fala tanto dessa cultura nordestina porque são nordestinos, simples assim. A gente tem a ver com a ideia de xenofobia também e tem a ideia da construção de uma cultura, entre aspas, aqui mais uma vez, não existe raça segundo o conceito biológico, mas existe raça no sentido cultural. Não se lembra dessas pessoas porque elas não tiveram a mesma projeção política, por exemplo, dos europeus, dos sírio-libaneses, no meu caso, da minha cidade, dos japoneses, né? Então são nomes que acabam tendo uma expressão econômica maior e por isso eles vão ter uma expressão sociocultural de maior relevância também. E aí, como a gente está falando da homenagem aos grandes ídolos, o que é um debate muito interessante, né? A gente, afinal de contas, não tem uma estátua de um nordestino lá na praça do governo, tem a estátua de Pedro Ludovico Teixeira, uma estátua
em que ele está cavalgando, né? Mas se a gente está falando justamente sobre isso, o primeiro estádio do estado de Goiás é o Estádio Olímpico, que se chama Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, em homenagem à figura, claro, do interventor. Que ano que o Estádio Olímpico foi construído, professor? 1941 ele foi inaugurado, né? Se eu não me engano é esse ano mesmo, né? Então a gente está falando de um período conturbado também aqui, né? A gente está falando de um período de Segunda Guerra Mundial. Entendi, professor. E o Estádio Serra Dourada? Como se dá a construção dele? Que ano isso se dá? Em que contexto histórico vai se dar a construção do Serra Dourada? E aí os dois, por favor, falem da questão do Serra Dourada, porque a gente sabe que ela é polêmica. É show de bola, né? Quando a gente fala em Serra Dourada aqui, por exemplo, a gente tem que lembrar do período da ditadura militar, né? A gente está falando de um período em que passamos pelo chamado milagre econômico. Quem governava o Brasil era o Médici, né? É o período justamente do Brasil ame ou deixe, é o período do chamado Brasil Grande, da ideia da construção de grandes arquiteturas, de grandes expressões de arquitetura para perpassar para o Brasil e para o exterior a ideia de que o Brasil estava crescendo. É o que a gente chama, dentro da historiografia, de projetos ufanistas, né? A ideia do ufanismo, do patriotismo exacerbado. E quem governava Goiás na época era o Leonino Caiado, né? Caiado é uma família que está intimamente ligada à família goiana desde os idos de 1912. Então, a inauguração do estádio, ela se dá justamente surfando na onda do Brasil Grande, do período do milagre econômico. É necessário ressaltar que o milagre econômico ele é um curto período de tempo, 3 a 4 anos, em que, financiados por empréstimos no exterior, o Brasil, vai financiar obras gigantescas, obras faraônicas mesmo, né? Acho que talvez faraônica seja o melhor termo. E depois, claro, né, os empréstimos foram cobrados e a gente viu, quem viveu, né, o período do Sarney vai ter mais autoridade para falar sobre isso, porque isso causou uma série de problemas sociais e econômicos, causou a inflação galopante, início dos anos 90, só com o Plano Real isso foi, entre aspas, reorganizado, e só com o governo Luiz Inácio Lula da Silva a gente teve o pagamento do FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Após tantos anos de lutas e sacrifícios, temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Mas o estádio Serra Dourada, ele é bem naquela política mesmo, né, da construção dos grandes estádios, né, e do futebol, e a gente precisa lembrar que o período, que é a década de 70, início da década de 70, o período em que o Brasil, a seleção canarinho da década de 70, havia sido campeã mundial, né, de forma absolutamente avassaladora, considerada até hoje uma das maiores, talvez o maior time de todos os tempos, né? E lembrando aqui um fato curioso, um grande amigo meu me disse que foi no jogo do dia que o Maradona jogou no estádio Serra Dourada. Não sei se o Maxwell sabe dessa história, mas ele foi, e o Maradona ele tinha o costume de aquecer com as chuteiras desamarradas, e o povo xingava. Quando é hora do jogo começar, ele não abaixava para amarrar os cadarços. Vem alguém da comissão técnica, se ajoelha, ele põe a chuteira no joelho da pessoa e a pessoa amarra. E o povo goiano foi a loucura com aquilo, queria entrar no campo para trucidar o Maradona. Brasil, salve a seleção. Bom, quero apenas falar algo que vai muito ao encontro do que o Túlio já disse, que o Serra Dourada ele é um momento histórico muito importante da história do Brasil e da história goiana também. Se o Estádio Olímpico ele significava mito de origem, ele relembrava mito de origem e falava algo de uma unificação goiana, né, de uma sublevação do que é o goiano, o povo goiano, o Estádio Serra Dourada ele é o contrário. O Estádio Serra Dourada ele participa de um processo de anexação de Goiás ao nacional. E é neste período são construídos, segundo o professor Malaya, 14 grandes estádios no Brasil. Outros maiores, outros menores, mas estádios acima de 35 mil pessoas, tal como o Serra Dourada. É interessante que a arquitetura deles se parece muito, né? Uma arquitetura grandiosa, sem grandes traços, se parece muito.
próximo de nós aqui, quem já foi no Estádio Sabiá, em Uberlândia, ele é a réplica do Estádio Serra Dourada. O Estádio Serra Dourada é a réplica dele, né, porque é o mesmo projeto arquitetônico. Aí o que vai acontecer neste período? Existe um interesse da ditadura nacional, da ditadura brasileira, de fazer com que o Brasil todo tenha uma concepção de nação. Aí eles criam um campeonato que é um campeonato nacional e tem a intenção de Goiás ser visto no interior desta nação. Então, na história, nós sempre ouvimos simplificações da história, como aconteceu por conta deste fato, aconteceu assim. A história sempre tem diversos fatores, quem que se apropria no interior disso. Tem uma imposição que ela é nacional, mas, ao mesmo tempo, os clubes goianos, os times goianos, as elites econômicas goianas também fizeram o processo para fazer o contrário. Nós também vamos nos inserir nacionalmente. Mas no caso do Serra Dourada tem uma curiosidade, que diferentemente dos outros estádios construídos na época da ditadura, todos os outros estádios são figuras políticas, nomes de figuras políticas. O Serra Dourada não, ele é conhecido como Serra Dourada. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que é extremamente importante no interior da história, e da história como eu gosto de entender, que é a partir da cultura, que uma coisa ele é construído por um motivo, a construção física é construída para algo, só que a forma como esse local, ele adentra a cultura, ele adentra a memória da população goiana é totalmente diferente, porque grande parte dos goianienses mais jovens tem alguma história de memória, que pode ser real ou não, que envolve o Serra Dourada, que é um rompimento com aquela história do Estádio Olímpico. O Estádio Serra Dourada sempre é visto como algo moderno e modernizador, mas todos nós, todos goianienses, as pessoas que moraram em Goiânia, ele coloca o Serra Dourada como algo importante na sua vida por conta de uma memória afetiva. Sim. É verdade, professor. Eu acho que, de alguma maneira, quem gosta e quem não gosta do futebol, de alguma maneira, se relaciona com essas memórias. Mas, para a gente recapitular uma parte, vocês trouxeram uma rivalidade que ela é muito naturalizada no torcer no Brasil, que é a rivalidade entre Brasil e Argentina. E pouco se sabe de onde começa essa questão entre o Brasil e a Argentina. Vocês dois podem me trazer as suas concepções sobre essa rivalidade, como ela se constrói? Vai se dizer que o rompimento ele vai se dar quando acontece em 1821, quando a província cisplatina, que é o atual Uruguai, eles recebem apoio militar dos argentinos para poder romper com o Brasil. Mas há uma guerra, há um conflito, ao conflito da Cisplatina, né? Inclusive isso reverbera muito fortemente na imagem de Dom Pedro I, é um dos motivos pelos quais depois ele vai levar a renunciar, mas é daí que se cria essa rivalidade gigantesca entre os argentinos e os brasileiros. Olha, eu preciso lembrar também que dentro do campo de futebol, a gente precisa se lembrar da Copa de 78. A canção do bem viver. Rede Tupi e você, formando a maior torcida do mundo. Quem for brasileiro, que nos siga. Na frente que a corrente é toda sua e o samba come na rua depois que a bola... Sem falar os outros jogos que aconteceram, né? A gente está falando da Copa de 78. É uma Copa que teve motivos e teve objetivos políticos feitos pela Argentina, pela ditadura argentina, que foi uma ditadura muito agressiva. A gente tem que lembrar do Argentina e Peru, que é um jogo que ficou marcado, que ainda hoje os argentinos negam, né, que o jogo foi comprado. Os argentinos precisavam ganhar de 6 gols de diferença e, de fato, isso acontece, né? Então, dali em diante, começa a se construir uma rivalidade gigantesca, e é uma rivalidade que ultrapassa as linhas do campo. Não deve ser nada comparado, Maxwell, à rivalidade que existe entre Inglaterra e Argentina. E penso eu também que essa rivalidade ela tem muito a ver com aquelas semifinais, com aquelas quartas de finais em 86, quando o Maradona se transforma numa espécie de deus, né? Então, a rivalidade se dá pela Guerra das Malvinas, no começo da década de 80, pela expulsão dos argentinos das ilhas e tudo mais. Mas, em termos de Brasil e Argentina, gente, né, é uma rivalidade histórica também. Acho que os dois termos eles têm heranças históricas poderosas.
Professor Max, o que você traz desse conflito para explicar essa rivalidade para a gente, então? Eu quero chamar a atenção de uma coisa dessa rivalidade Brasil e Argentina. Ela não existe originalmente, nenhuma rivalidade existe naturalmente. Isso é algo construído. Para nós construirmos a nossa identidade, nós sempre usamos o outro. Para nós, não sempre, mas é uma tática muito importante você utilizar do outro para construir a sua identidade. E o que o Brasil faz? Na década de 70, o Brasil está passando desde a década de 60 para um período de ditadura militar com a construção nacionalista. A América Latina, de um modo geral. E o que o Brasil vai fazer? Cria a rivalidade contra o futebol argentino. Só que a Argentina também entra nesse construto nacionalista, porque também passa por um período complicado. A Copa de 1978 ela é extremamente emblemática no que diz respeito a isso, pelo que ela é uma Copa feita para a Argentina ganhar. Ela é uma Copa da ditadura argentina. Eu vou dizer que é a que mais ocorreu isso, mas não. A da Alemanha foi pior do que isso, né, que venceu a Hungria na final. E eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui, a magnitude que o gol de mão do Maradona significa para a história latino-americana. Ele não significa um jogo de futebol e o brasileiro não consegue entender isso ou não entende porque não quer. Não é o fato que faz a história, gente. É o significado que nós damos aos fatos que faz a história. E o gol do Maradona, os dois gols, né? O outro ele mostra o talento e dribla todos, mas quando ele faz o gol de mão, ele tá... Isso é só o fato. Só que a forma como nós criamos esse significado depois, como o argentino cria esse significado, é algo extremamente poderoso e diria eu, como alguém, historiador, que gosta de futebol, que é o principal fato de construção, de símbolo da cultura latino-americana nos últimos 50 anos. O gol de mão. O gol de mão do Maradona. Não é só um gol, é tudo que ele significa. É ir lá contra o colonizador, é ir lá contra o imperialista e fazer, olha só, eu te derroto de todos os tipos, eu te derroto no talento e te derroto também na malandragem. E uma carga de religiosidade ainda, né? Porque é o gol da mão de Deus, é onde Deus toca a América Latina, é onde Deus olha para esse lugar. Eu gosto muito dessas duas narrativas. Não tem como nós imaginarmos o futebol, imaginarmos a história, sem nós imaginarmos essa religiosidade, porque aqui entra outra coisa que eu acho fantástica, Jordana, que é o seguinte, existe uma religiosidade oficial que nos é imposta, existe uma religiosidade para o Brasil e para a América Portuguesa e Espanhola, que ela é majoritariamente católica, e pensam eles que destruíram a nossa religiosidade, destruiu a religiosidade indígena, destruiu as religiosidades africanas, só que não acontece isso, aconteceu o contrário. Nós que aqui estávamos, né, não estou me colocando como europeu aqui, adentramos a essa religiosidade. A Argentina é um país que tem uma religiosidade católica extraoficial extremamente marcante. A Argentina é um país que mistura o catolicismo oficial com catolicismos populares de uma forma que é bastante significativa, principalmente nas periferias. Eu sempre digo o seguinte para os meus alunos, uma coisa é você pega uma senhora italiana, traga para a América Latina e coloca ela em uma missa para você ver, que é uma coisa totalmente diferente. E a religiosidade católica argentina cria diversos mitos, diversos deuses, e um dos grandes deuses que eles criaram, e que a história criou, que a cultura criou, é o Maradona. Muito obrigada, professores. É uma honra ter tido essa conversa-aula com vocês. Uma coroa em forma de black, trança deixada por meus ancestrais. Talvez pra você carregar toda essa cultura seja pesada demais. Uma coroa em forma de black, trança deixada por meus ancestrais. Talvez pra você carregar toda essa cultura seja pesada demais. Acho pesado pra uma criança, sabe que minha mãe tá criando uma dama de ódio, é só pressão. Quero ver quem não reclama, já falaram da minha boca, meu cabelo e da minha pele. Ainda bem que a sua opinião não me interfere, satisfere, mas em casa mamãe cura minhas feridas. Diz que eu sou maravilhosa, sou uma negra e ainda logo o choro passa. Olho pra ela apaixonada, mulher guerreira que me ajuda a vencer as batalhas. Uma coroa em forma de
black, trança deixada por meus ancestrais. Talvez pra você carregar toda essa cultura seja pesada demais. Uma coroa